Bom dia. Antes de começar este novo dia, respire profundamente por alguns instantes. Acalme sua mente. Silencie as preocupações. Deixe de lado tudo aquilo que tem ocupado seus pensamentos desde que você abriu os olhos nesta manhã. Este é um momento entre você e Deus. Talvez você tenha acordado carregando preocupações. Talvez existam desafios esperando por você hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil em sua família. Talvez exista uma decisão importante para tomar. Talvez o futuro pareça incerto. Talvez o medo esteja tentando ocupar espaço em seu coração. Mas hoje Deus quer falar com você. Hoje o Senhor deseja fortalecer sua alma. Hoje o Senhor deseja renovar suas forças. A palavra de Deus nos diz em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que promessa poderosa! Deus não disse apenas para Josué ser forte. Ele também revelou o motivo. O Senhor estaria com ele. E essa mesma promessa continua viva hoje. O mesmo Deus que esteve com Josué está com você. O mesmo Deus que abriu caminhos impossíveis continua abrindo caminhos. O mesmo Deus que sustentou seus servos continua sustentando aqueles que confiam nele. Por isso, nesta manhã, não permita que o medo tenha a última palavra. Não. Permita que a ansiedade determine como será seu dia. Não permita que as dificuldades roubem sua esperança, porque Deus está com você. E quando Deus está presente, existe força para continuar. Existe coragem para avançar. Existe esperança para recomeçar. Vamos orar. Pai amado e eterno, Deus, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor me permitiu despertar para mais um dia. Obrigado porque, mesmo sem merecer, continuo sendo alcançado pela Tua misericórdia. Obrigado porque Teu amor se renova a cada manhã. Obrigado porque Tua fidelidade nunca falha. Pai, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Preciso da Tua direção. Preciso da Tua sabedoria. Preciso da Tua força. Preciso da Tua paz. Preciso da Tua presença. Senhor, muitas vezes os desafios parecem maiores do que minhas capacidades. Muitas vezes os problemas parecem difíceis demais. Muitas vezes o medo tenta dominar meus pensamentos. Mas hoje eu escolho confiar em Tua palavra. Escolho acreditar em Tuas promessas. Escolho lembrar que o Senhor está comigo, Pai. Fortalece meu coração. Fortalece minha mente. Fortalece minhas emoções. Fortalece minha fé. Que eu não comece este dia dominado pelas preocupações. Que eu não comece este dia vencido pela ansiedade. Que eu não comece este dia olhando apenas para os problemas. Ajuda-me a olhar para Ti. Ajuda-me a lembrar que o Senhor continua no controle. Ajuda-me a lembrar que nada foge dos Teus olhos. Ajuda-me a lembrar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu não consigo enxergar. Pai amado, hoje entrego diante de Ti tudo aquilo que me preocupa. Entrego minhas responsabilidades, entrego meus desafios, entrego meus projetos, entrego meus sonhos, entrego minhas dificuldades, entrego minhas inseguranças, entrego tudo em Tuas mãos, porque sei que Tu és capaz de cuidar daquilo que eu não consigo controlar. Tu és capaz de abrir portas que ninguém consegue abrir. Tu és capaz de transformar situações impossíveis. Tu és capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Tu és capaz de fortalecer aqueles que se sentem cansados. Senhor, ensina-me a caminhar pela fé. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não vejo respostas imediatas. Ensina-me a permanecer firme mesmo quando surgirem dificuldades. Ensina-me a depender mais de Ti. Que minha confiança esteja fundamentada em Tua presença. Que minha segurança esteja fundamentada em Tuas promessas. Que minha esperança esteja fundamentada em Teu amor. Pai, eu declaro nesta manhã que não caminharei sozinho. Senhor está comigo. O Senhor vai à minha frente. O Senhor guarda meus passos. O Senhor fortalece meu coração. O Senhor sustenta minha vida.
Por isso eu não temerei, eu não desistirei, eu não recuarei, porque o Deus Todo-Poderoso está ao meu lado. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, continuamos nesta manhã diante da Tua presença, porque reconhecemos que é dela que vem nossa força, é dela que vem nossa coragem, é dela que vem nossa capacidade de continuar mesmo quando o caminho parece difícil. A Tua palavra nos apresentou uma ordem, clara em Josué 1:9, seja forte e corajoso. Mas essa ordem não foi dada a alguém que vivia um momento fácil. Josué estava diante de um enorme desafio. Moisés havia morrido. O líder que conduziu Israel durante tantos anos já não estava presente. Agora cabia a Josué conduzir uma nação inteira. Cabia a ele atravessar o Jordão. Cabia a ele enfrentar inimigos poderosos. Cabia a ele liderar pessoas difíceis. Humanamente falando, havia muitos motivos para sentir medo, muitos motivos para duvidar, muitos motivos para desistir. Mas Deus não permitiu que Josué permanecesse preso ao medo. O Senhor o chamou para confiar. O Senhor o chamou para avançar. O Senhor o chamou para lembrar que não estaria sozinho. Pai, quantas vezes nos encontramos na mesma situação? Existem momentos em que olhamos para a nossa vida e pensamos que não somos capazes. Olhamos para os desafios e sentimos insegurança. Olhamos para as responsabilidades e sentimos medo. Olhamos para o futuro e sentimos incerteza. Mas hoje o Senhor nos lembra da mesma verdade que falou a Josué. Não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco, não precisamos viver dominados pelo medo. Pai amado, talvez exista alguém ouvindo esta oração que está enfrentando um desafio profissional. Talvez esteja preocupado com o emprego. Talvez esteja procurando uma oportunidade. Talvez esteja lutando para sustentar sua família. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esteja carregando responsabilidades que parecem pesadas demais, mas nesta manhã eu oro para que essa pessoa seja fortalecida. Que ela lembre que o Senhor continua abrindo portas, que ela lembre que o Senhor continua provendo. Que ela lembre que o Senhor continua cuidando dos seus filhos. Pai, também oro por aqueles que estão enfrentando batalhas emocionais. Pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram quando estão sozinhas. Pessoas que carregam preocupações que ninguém conhece. Pessoas que lutam contra o medo, contra a ansiedade, contra o desânimo, contra pensamentos negativos. Senhor, derrama Tua paz sobre essas vidas. Renova suas forças, renova sua esperança, renova sua fé. Que elas sintam neste momento o abraço da Tua presença. Que elas descubram que não precisam enfrentar tudo sozinhas. Pai amado, lembro-me também de Davi. Quando todos viam um gigante impossível de vencer, Davi enxergava um Deus maior. Enquanto o exército inteiro estava paralisado pelo medo, Davi estava fortalecido pela fé. Ele não negou a existência do problema. Ele apenas escolheu olhar para Deus acima do problema. E isso fez toda a diferença. Pai, ajuda-nos a fazer o mesmo. Ajuda-nos a olhar para Ti. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua maior que qualquer gigante, maior que qualquer enfermidade, maior que qualquer dívida, maior que qualquer preocupação, maior que qualquer crise, maior que qualquer dificuldade. Que nossa fé seja fortalecida nesta manhã, que nossa confiança seja renovada, que nossa esperança seja restaurada. Pai amado, muitas vezes o inimigo tenta nos convencer de que somos fracos, tenta nos convencer de que não conseguiremos, tenta nos convencer de que já é tarde demais, tenta nos convencer de que não existe saída. Mas a Tua palavra diz algo diferente. A Tua palavra nos chama para a coragem. A Tua palavra nos chama para a confiança. A Tua palavra nos chama para avançar. Por isso rejeitamos toda mentira que produz medo. Rejeitamos toda voz que produz desânimo. Rejeitamos todo pensamento que tenta nos afastar da esperança. E escolhemos acreditar no que Deus diz. Pai amado, hoje eu declaro que este será um dia guiado pela fé. Um dia guiado pela confiança. Um dia guiado pela
esperança. Que eu não seja dominado pelas notícias negativas. Que eu não seja controlado pelas circunstâncias. Que eu não permita que o medo determine minhas decisões. Mas que eu caminhe, sabendo que o Senhor está comigo. Sabendo que o Senhor vai à minha frente. Sabendo que o Senhor já preparou caminhos que ainda não consigo enxergar. Pai, fortalece minha vida espiritual. Que eu tenha fome da Tua palavra. Que eu tenha prazer em buscar Tua presença. Que eu encontre alegria em caminhar contigo. Que minha fé cresça a cada dia, que minha confiança seja renovada. Que meu relacionamento contigo se fortaleça. Porque quanto mais perto de Ti eu estiver, menor será o espaço para o medo. Quanto mais perto de Ti eu estiver, maior será a minha paz. Quanto mais perto de Ti eu estiver, mais forte será a minha coragem. Pai amado, que neste novo dia eu me lembre constantemente da promessa de Josué 1:9, que eu me lembre quando surgirem dificuldades, que eu me lembre quando surgirem preocupações, que eu me lembre quando surgirem desafios, que eu me lembre quando o medo tentar aparecer. O Senhor está comigo. O Senhor me fortalece. O Senhor me sustenta. Senhor me guia. E por isso eu escolho ser forte e corajoso. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, neste momento da oração, eu quero colocar diante de Ti cada área da minha vida. Quero entregar diante do Senhor aquilo que ninguém vê, aquilo que muitas vezes escondo atrás de um sorriso, aquilo que guardo em silêncio, aquilo que pesa sobre meu coração, porque sei que Tu me conheces completamente. Tu conheces meus pensamentos, Tu conheces minhas lutas, Tu conheces meus sonhos, Tu conheces minhas preocupações, e mesmo conhecendo todas as minhas fraquezas, continuas me amando, Pai. Nesta manhã eu entrego ao Senhor minha família. Entrego cada pessoa que amo. Entrego aqueles que moram comigo. Entrego aqueles que estão longe. Entrego aqueles que talvez estejam enfrentando dificuldades neste momento, Senhor. Guarda minha família, protege nossa casa, protege nossas vidas, protege nossos caminhos. Livra-nos de todo mal, livra-nos de acidentes, livra-nos da violência, livra-nos das armadilhas invisíveis. Livra-nos de tudo aquilo que tenta destruir nossa paz. Que Tua mão poderosa esteja sobre cada membro da minha família. Que Teus anjos estejam ao nosso redor. Que nossa casa seja um lugar de paz. Que nossa casa seja um lugar de amor. Que nossa casa seja um lugar onde Tua presença habita. Pai amado, abençoa os casamentos, fortalece os relacionamentos, restaura aquilo que está quebrado, cura aquilo que foi ferido, leva reconciliação onde existe afastamento, leva diálogo onde existe silêncio, leva perdão onde existe mágoa, leva compreensão onde existe conflito. Senhor, visita cada lar representado nesta oração. Que o amor seja maior que as discussões, que a paz seja maior que os problemas, que a fé seja maior que o medo. Pai amado, também entrego diante de Ti minha saúde. Tu conheces meu corpo. Tu conheces minhas limitações. Tu conheces minhas dores. Tu conheces minhas preocupações. Se existe alguma enfermidade, peço que o Senhor derrame cura. Se existe algum tratamento em andamento, peço que o Senhor conduza cada etapa. Se existe algum exame gerando ansiedade, peço que o Senhor conceda paz. Se existe alguma dor escondida, peço que o Senhor toque com Teu poder. Fortalece meu corpo, fortalece minha mente, fortalece minhas emoções, fortalece minha alma. Que eu tenha disposição para viver este dia, que eu tenha energia para cumprir minhas responsabilidades, que eu tenha saúde para continuar avançando. Pai amado, também entrego diante de Ti meu trabalho. Tu conheces minhas responsabilidades, Tu conheces meus desafios, Tu conheces minhas preocupações profissionais. Senhor, abre portas que precisam ser abertas, concede oportunidades, concede crescimento, concede sabedoria, concede discernimento, que eu tenha favor diante das pessoas certas, que eu tenha equilíbrio para tomar decisões, que eu tenha inteligência para resolver problemas, que eu tenha coragem para enfrentar desafios,
Que meu trabalho seja abençoado, que meus esforços produzam frutos, que minha dedicação seja recompensada, Pai amado. Também entrego diante de Ti minhas finanças. Tu conheces minhas necessidades, Tu conheces minhas contas, Tu conheces minhas responsabilidades, Tu conheces os compromissos que preciso honrar. Senhor, ensina-me a administrar bem aquilo que chega às minhas mãos. Dá-me disciplina, dá-me sabedoria, dá-me equilíbrio. Livra-me das decisões precipitadas. Livra-me dos gastos desnecessários. Livra-me das escolhas erradas. Abre caminhos para que exista provisão. Que não falte o necessário, que não falte o alimento, que não falte a força, que não falte a esperança, Pai. Que eu não viva dominado pelo medo da escassez, mas pela confiança na Tua provisão, porque o Senhor já cuidou de mim tantas vezes e continuará cuidando. Pai amado, nesta manhã também entrego diante de Ti meus sonhos. Existem projetos que ainda não aconteceram. Existem planos que ainda não se realizaram. Existem objetivos que ainda parecem distantes. Mas eu escolho confiar, escolho acreditar que o Senhor está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando tudo parece demorado. Se os meus sonhos estiverem alinhados com Tua vontade, fortalece-os, abre caminhos, cria oportunidades, conecta pessoas, move circunstâncias, faz aquilo que eu não sou capaz de fazer sozinho. Pai amado, também entrego diante de Ti minhas preocupações com o futuro. Quantas vezes tentamos carregar o peso do amanhã? Quantas vezes sofremos por coisas que ainda nem aconteceram? Quantas vezes deixamos a ansiedade roubar a paz do presente? Mas hoje eu escolho confiar, escolho descansar, escolho acreditar que o Senhor já está cuidando do amanhã. O Senhor já conhece aquilo que ainda não aconteceu. O Senhor já está preparando aquilo que eu ainda não consigo enxergar. Por isso entrego o futuro em Tuas mãos. Entrego minhas expectativas, entrego meus medos, entrego minhas dúvidas, entrego minhas inseguranças. Recebo Tua paz, Pai amado. Abençoa também cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita aqueles que estão desanimados. Fortalece aqueles que estão cansados. Consola aqueles que estão sofrendo. Levanta aqueles que pensam em desistir. Renova aqueles que perderam a esperança. Que ninguém termine esta oração da mesma forma que começou. Que cada coração seja fortalecido. Que cada mente seja renovada. Que cada alma seja alcançada pela Tua presença. E que todos possam enfrentar este dia com a certeza de que o Senhor está conosco. Porque se o Senhor está conosco, não precisamos ter medo. Se o Senhor está conosco, podemos continuar. Se o Senhor está conosco, podemos avançar. Se o Senhor está conosco, podemos vencer em nome de Jesus. Amém. Pai amado, à medida que esta oração se aproxima do fim, eu continuo diante da Tua presença com o coração cheio de gratidão, porque ao longo destes minutos fui lembrado de uma verdade poderosa. Não estou sozinho, o Senhor está comigo, assim como esteve com Josué, assim como esteve com Davi, assim como esteve com Daniel, assim como esteve com José, assim como esteve com tantos homens e mulheres que confiaram em Ti. O Senhor continua presente hoje. O Senhor continua guiando aqueles que colocam sua confiança em Suas mãos. Pai amado, neste momento eu quero declarar pela fé que este será um dia abençoado. Não porque tudo será perfeito, não porque não existirão desafios, não porque não existirão lutas, mas porque o Senhor estará comigo em cada momento. Quando surgirem dificuldades, o Senhor estará comigo. Quando surgirem decisões importantes, o Senhor estará comigo. Quando surgirem obstáculos inesperados, o Senhor estará comigo. Quando surgirem momentos de alegria, o Senhor estará comigo. Quando surgirem momentos de preocupação, o Senhor estará comigo. E essa presença é suficiente, porque a presença de Deus transforma o medo em coragem, transforma a ansiedade em paz, transforma a insegurança em confiança, transforma o desânimo em esperança. Pai amado, hoje eu escolho caminhar pela fé,
Escolho acreditar que o Senhor está trabalhando mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar. Escolho acreditar que o Senhor está preparando caminhos. Escolho acreditar que o Senhor está abrindo portas. Escolho acreditar que o Senhor está movendo circunstâncias. Escolho acreditar que o Senhor continua escrevendo uma história maior do que consigo compreender. Pai amado, se durante este dia eu enfrentar situações inesperadas, ajuda-me a lembrar de Tua palavra. Ajuda-me a lembrar de Josué 1:9. Ajuda-me a lembrar que não preciso viver dominado pelo medo. Ajuda-me a lembrar que não preciso ser escravo da ansiedade. Ajuda-me a lembrar que não preciso caminhar sozinho, porque o Senhor está comigo por onde eu andar. Pai amado, eu oro por aqueles que acordaram sem esperança, por aqueles que estão cansados, por aqueles que se sentem sobrecarregados, por aqueles que estão enfrentando problemas familiares, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que estão lutando contra enfermidades, por aqueles que estão aguardando respostas, por aqueles que estão chorando em silêncio, por aqueles que perderam a motivação. Senhor, alcança cada uma dessas vidas, derrama conforto, derrama força, derrama esperança, derrama paz, que cada pessoa que ouvir esta oração sinta o Teu amor envolvendo seu coração, que ela perceba que não foi abandonada, que ela descubra que ainda existe propósito, que ela encontre forças para continuar. Pai amado, obrigado pelas batalhas que já vencemos. Obrigado pelas portas que o Senhor já abriu. Obrigado pelas vezes em que pensamos que não conseguiríamos continuar e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Obrigado pelas respostas que chegaram. Obrigado pelos livramentos que nem percebemos. Obrigado pelos perigos dos quais fomos protegidos. Obrigado pelas bênçãos visíveis. E obrigado também pelas bênçãos invisíveis, porque muitas vezes o Senhor está trabalhando sem que percebamos. Muitas vezes o Senhor está nos protegendo sem que saibamos. Muitas vezes o Senhor está preparando algo maior, enquanto ainda estamos esperando. Pai amado, que neste dia eu desenvolva um coração agradecido. Que eu não fique focado apenas naquilo que falta. Que eu também enxergue aquilo que já recebi. Que eu reconheça a Tua bondade, que eu reconheça a Tua fidelidade, que eu reconheça Teu cuidado, porque quanto mais eu reconheço Tua presença, mais forte minha fé se torna. Pai amado, ajuda-me também a ser instrumento de bênção. Que minhas palavras levem esperança, que minhas atitudes levem paz, que minhas escolhas honrem Teu nome, que eu seja uma influência positiva para aqueles que cruzarem meu caminho. Que eu consiga demonstrar amor, que eu consiga demonstrar paciência, que eu consiga demonstrar compaixão, que eu consiga refletir a presença de Cristo através da minha vida. Pai amado, hoje eu entrego completamente este dia em Tuas mãos. Entrego cada compromisso, entrego cada reunião, entrego cada desafio, entrego cada oportunidade, entrego cada decisão, entrego cada preocupação, entrego cada sonho, entrego cada plano, que tudo esteja debaixo da Tua direção, que tudo esteja debaixo da Tua proteção, que tudo esteja debaixo da Tua vontade. Pai amado, eu declaro pela fé que não serei vencido pelo medo, não serei vencido pelo desânimo, não, serei vencido pela ansiedade, não serei vencido pela insegurança, porque o Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha proteção, o Senhor é meu ajudador. O Senhor é aquele que me sustenta. Pai amado, mais uma vez eu recebo a promessa de Josué 1:9. Recebo esta palavra para a minha vida. Recebo esta palavra para a minha família. Recebo esta palavra para este dia. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu creio nessa promessa. Eu descanso nessa promessa. Eu caminho sustentado por essa promessa. E por causa dessa promessa, escolho começar este dia com fé, com esperança, com coragem, com confiança, com gratidão. Pai amado, obrigado por esta manhã.
obrigado por esta oração, obrigado por tua presença. Obrigado por teu amor, obrigado por teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em ti. Eu entrego minha vida em tuas mãos, entrego minha família em tuas mãos, entrego meu futuro em tuas mãos e sigo em frente, sabendo que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça seu coração, que Deus guarde seus passos, que Deus conduza suas decisões, que Deus proteja sua família e que você tenha um dia cheio da presença, da paz e do favor do Senhor.